São Lucas 22, versículo 60. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Amém. Vamos tirar mais isto e isso na oração. Querido Pai Celestial, em nome do nosso Senhor Jesus, cá estamos nós, os seus filhos, mesmo pecadores, mas pelos méritos do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, e pelo seu precioso sangue que foi vertido na cruz do Calvário, estamos aqui nós para adorarmos, para louvar e agradecer o seu santo e bendito nome. Agradecemos, Pai, pelos maravilhosos ensinos da Escola Sabatina. E agora, de modo especial, te convidamos novamente ao nosso meio para nos dar a sua presença e a sua bênção para cada coração aqui presente. Te rogamos, Pai, de modo especial, abençoe o nosso querido irmão Hilton, que vai nos dar a palavra, ilumina a nossa mente, os nossos corações, e ajuda-nos, Pai, pelo poder do Espírito Santo, para que podemos estar tocados e assim movidos da sonolência, a mordidão espiritual que temos, e assim a sua santa palavra pode nos despertar, acordar na preparação que nós devemos fazer pelo tempo que nós vivemos agora, e conforme a sua santa palavra podemos estar preparados. Quando tu vieres nos nuvens do céu, podemos
levantar as nossas cabeças e com alegria podemos dizer: eis aqui o nosso Senhor Jesus que vem para nos trazer a salvação. Esteja conosco, abençoa-nos, abençoa a sua igreja espalhada em todo o mundo. Ajuda-nos, Pai, para podermos estar preparados e unidos no seu santo e bendito nome. Em nome do nosso Senhor Jesus te rogamos todos, seja orado e glorificado pelas todas as bênçãos desde agora e para sempre. Amém. Damos mais porque é que a todos. Agora vamos ter o tema pelo pastor Hilton. Sobre o olhar da graça. Uma criança estava muito mal no hospital e ela tinha um irmão pequeno em casa. A enfermidade era muito grande e ela precisava urgentemente de sangue. Procuraram-se sangue em todas as partes, não encontraram sangue compatível com o da criança. Só um minutinho que eu vou passar para o outro lado. Tem outras pessoas que estão na internet esperando ouvir a palavra de Deus. Só um minuto. Obrigado. Só um minuto, irmãos. Já vamos. Muito bem. Voltando. Então essa criança precisava urgentemente de sangue. E procuraram por toda parte, mas não encontraram. Então tiveram que procurar a própria família. E o irmãozinho dela, ela tinha 8 anos, e o irmãozinho dela tinha 6 anos de idade. Foi feito um exame nele e os médicos detectaram que o sangue servia para a menina. E agora, como falar para uma criança de 6 anos que ela deveria dar sangue para a sua irmã? Então, o médico, com muito tato, com muito carinho, foi e disse para a criança que precisava tirar um pouco de sangue para doar a sua irmã. E o menino bondosamente concordou. Foi até o hospital, o médico deitou em cima do leito, colocou uma agulha em seu braço e ele fechou os olhos calmamente. Depois de tirar uma determinada quantia de gramas, umas 400 gramas de sangue, o médico disse: agora você pode abrir os olhos. E ele perguntou para o médico: que hora que eu vou morrer? Na mente do menino, ele ia doar todo o sangue. E aí o médico compreendeu que aquele menino realmente tinha algo interessante no seu coração, algo impulsionava. Então o médico perguntou: mas por que você aceitou doar todo o sangue sabendo que iria morrer? Ele disse: porque eu amo a minha irmã.
Irmãos, o tema de hoje é justamente sobre o olhar da graça. E está subordinado ao Evangelho de Mateus, de Lucas, que nós acabamos de ler. Naquele momento, do auge do sofrimento de Jesus, ali na sala de Caifás. Naquele momento, disse Jesus à multidão, ainda no Getsêmani: saíste com espadas e cacetes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não prendeste-me. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Os discípulos, queridos irmãos, naquele dia do julgamento, foram subitamente despertados no jardim. Jesus havia passado a noite inteira em vigília, orando, com bastante angústia. Isso desejaram em todas as nações, que ele suou gota de sangue naquele dia, naquela noite. Tanta era a angústia. Judas tinha levado a multidão a Jesus e dando um beijo, que era o sinal que tinha dito a eles. Pedro havia tomado a sua espada e amputado a orelha de um servo do sumo sacerdote. Enquanto Jesus falava brevemente com eles, um anjo colocou-se entre Jesus e a multidão. E por um momento parecia como se o plano deles houvesse sido derrotado. Porém, o anjo partiu outra vez, e os discípulos que tinham jurado nunca que abandonariam a Jesus, fugiram na escuridão. Eu quero chamar a atenção de todos os ouvintes e também de nossos internautas para esta aplicação. Os discípulos fugiram na escuridão com medo dos guardas, com medo de sofrer o que Jesus haveria de sofrer. Até mesmo Pedro, que tinha sido mais veemente ao dizer: todos os outros podem abandoná-lo, mas eu não. Quero chamar a atenção de todos os que estão aqui. Nós corremos um perigo muito grande de nossas aplicações, de nossas verbações, nós também acharmos que nunca iremos negar a Jesus. E eu quero dizer que o mundo está cheio de Pedros. Até mesmo Pedro o deixou e fugiu. Pedro e a multidão, aliás, então a multidão levou Jesus ao palácio de Caifás. Lá tentaram encontrar falsas testemunhas para condenar Jesus e levá-lo à morte. Porém, queridos irmãos, as falsas testemunhas lutaram com todas as suas forças, mas não coincidia com o que Jesus tinha feito. Jesus esperou pacientemente, não falando sequer nenhuma palavra, até que finalmente Caifás perguntou desesperado: diga-nos, tu és o Filho de Deus? E Jesus calmamente respondeu: eu sou. Enquanto cada ouvido escutou aquela palavra, a sua admissão sob juramento diante do sumo sacerdote, e de todo o olho que observou, o rosto de Jesus brilhou naquele momento com uma luz celestial. Então Jesus acrescentou algo que Caifás não havia perguntado. Ele disse: desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso e vindo sobre a nuvem dos céus. Está no versículo 64. Caifás gritou freneticamente: blasfêmia! E a multidão ergueu-se e, começando a empurrá-lo, esbofeteá-lo e cuspir sobre ele. Foi uma noite terrível ali na sala de julgamento da casa de Caifás. Se você é profeta, por que você não diz quem é que lhe bateu? Nesse momento de falar aqui, porque eles tinham vedado os olhos de Jesus. Se você é profeta, por que não diz quem lhe bateu?
cuspiram-lhe no rosto. Jesus foi tratado tão cruel e injustamente como jamais o prisioneiro fora tratado, queridos irmãos. Jesus, porém, sofreu a angústia mais profunda que mortal algum jamais sentiu. É uma angústia profunda que precisamos considerar nesta manhã, pois envolveu um dos seus mais íntimos seguidores. Os discípulos tinham fugido, afastando-se de vários quilômetros do jardim do Getsemane. Quando a multidão tomou a Jesus, pelo menos 2 deles ficaram. Mas a Bíblia diz no Evangelho de Lucas que eles seguiram Jesus de longe. Quero que vocês meditem nessas palavras, queridos irmãos. Seguir Jesus de longe. Hoje nós temos muitas igrejas, que muitos religiosos no nosso tempo vão à igreja, cantam, oram, pregam, mas como diz a profecia, o seu coração está onde? Longe de mim. Tem muitas pessoas seguindo Jesus de longe, e que na frente da congregação parece que está bem próximo, mas na realidade está bem distante. Enquanto a multidão fazia o seu trajeto de volta da sala de Caifás, eles eram Pedro e João, não conseguiram ficar muito tempo longe. Quando eles entraram no local, João encontrou um lugar perto de Jesus, mas Pedro uniu-se à multidão. Irmãos, olha só, o tema desta manhã é justamente o que foi falado sobre o olhar da graça. Eu quero chamar a atenção dos irmãos agora. Pedro se colocou perto do fogo, aquecendo-se por causa do ar frio da noite e tentando disfarçar-se. Esta é uma história familiar, porém às vezes nós não paramos para considerar muito cuidadosamente os passos que Pedro deu, que ele precisou dar para chegar ao lugar onde ele chegou, a ponto de negar o Salvador. Eu quero falar sobre o primeiro passo que Pedro deu. O primeiro passo veio quando Jesus tentou advertir a Pedro de seu perigo. Jesus havia dito: esta noite, Pedro, todos vós se escandalizarei comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mateus 26, versículo 31. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Disse Jesus: nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro continuou insistindo. A confiança própria de Pedro era tão grande, tão imensa, que ele não conseguia enxergar o que estava à frente. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. Ele estava seguro de si, queridos irmãos. Ele se sentia forte. Há um perigo em nos sentir forte. Sentimos fortes. Ele tinha certeza de que possuía suficiente força e estrutura para tomar a decisão certa e seguir em frente. Ele se considerava um homem autodisciplinado, alguém com quem Jesus poderia contar. Ele não entendia o seu perigo. Este é o primeiro passo que qualquer pessoa dá ao negar Jesus: se sentir forte, autoconfiante. Mas vamos passar agora para o segundo passo que ele deu para que chegasse a negar a Jesus. Seu segundo passo em direção à negação foi ceder à tentação de dormir, quando deveria estar orando. Jesus chamou os 3 para mais próximo dele no Getsemane. Chamou Tiago, João e Pedro. Pedro, Tiago e João. E disse: ficai aqui. Porque Jesus, na realidade, confiava nos outros, mas Jesus esperava mais daqueles ali. Aqueles eram o tripé, as colunas da igreja de Cristo naquela época. Então Jesus escolheu os 3: ficai aqui perto de mim e velai por mim. E Pedro, naqueles 3, dormia. Esse é o passo muito fácil de dar. Quando você está se sentindo autossuficiente, quem precisa orar,
quando você pode fazer alguma coisa por si mesmo. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós confiamos e não é preciso orar. Quando o pastor proclama um jejum, quando o pastor proclama uma vigília, tantas horas de oração, muitos acham que não, isso é exagero. Talvez esse pastor está querendo se promover. Quando chega isso no coração das ovelhas, eles estão autossuficientes, achando que não é preciso jejuar, que não é preciso orar. E aí vem a sonolência. Temos que ter muito cuidado, queridos irmãos. Eu gostaria de propor que uma das principais razões pelas quais a maioria dos cristãos não gasta muito tempo em oração é que eles não sentem necessidade do auxílio de Deus tão frequentemente. Estão fazendo tudo por si mesmos. Acham fácil vingar-se. Aliás, virar-se para o canto da cama para mais uma hora extra de sono pela manhã, em vez de usar o tempo na comunhão com Cristo, pois não sente tanta necessidade de oração. E isso leva ao próximo passo. O terceiro passo que Pedro deu para negar Jesus foi lutar com suas próprias forças, a batalha que não era para ele lutar. Ele pensava que ele era suficientemente grande para enfrentar o inimigo em suas próprias forças. Ele enfrentou a multidão toda com uma única espada. Mas tudo o que ele conseguiu naquele dia foi uma orelha. E isso não era nem mesmo particularmente uma orelha importante, exceto para o servo do sumo sacerdote, que pertencia a ele, que a ele pertencia. Quando nos separamos da fonte da força, irmãos, esquecemos que nunca devemos lutar contra o inimigo sozinho, por nós mesmos. Esquecemos de que o único que pode lutar nossas batalhas é Jesus. Hoje nós vemos muitos irmãos desistindo da fé, irmãos, sabe por quê? Porque estão lutando sozinhos. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, lá disse Jesus: sem mim, nada podeis fazer. Entende, irmãos? Nós sem Cristo não podemos fazer nada. Queridos irmãos, é só com Cristo que nós podemos. Mas nós parece que nos deleitamos em andarmos sozinhos e querer vencermos sozinhos as nossas batalhas da vida. Esquecemos que Deus é o único que pode nos ajudar nessas batalhas. O quarto passo que Pedro deu para que chegasse a negar, ele deu naquela noite, ao tentar salvar-se a si mesmo. Jesus não se uniu a ele e não ajudou a lutar as suas próprias batalhas da maneira que Pedro esperava. Assim, ele começou a correr. Se Jesus não era grande o suficiente para salvá-lo, então seria melhor que ele salvasse a si mesmo. Então Pedro correu e se meteu na escuridão. O quinto passo dado por Pedro foi seguir a Jesus à distância. O Espírito de Profecia diz bem claro que um pecado leva a outro. Um pecado chama a outro. Sua confiança em Jesus tinha sido abalada. Ele não estava pronto para separar-se completamente, permanentemente de Cristo. Mas agora estava sendo cuidadoso. Ele não queria aproximar-se demais de Jesus. Manteve deliberadamente alguma distância entre si mesmo e Jesus. E assim seguiu Jesus à distância. A noite, porém, estava fria. A noite é sempre fria quando nos encontramos longe de Jesus. Eu creio que todos já passaram essa experiência. Quando nós sentimos que estamos longe de Jesus, há um aperto no coração, há um arroxo, há um calafrio. É a noite fria da escuridão, quando estamos longe de Jesus. Assim Pedro deu o sexto passo, procurando calor e conforto, onde o mundo encontra calor e conforto. Ele juntou-se ao restante da multidão, perto do fogo, tentando aquecer-se. Mas sentiu estranhamente desconfortável naquela posição,
que o levou a dar o próximo passo, o 7º passo, assumindo uma falsa identidade. Então, não estava se sentindo bem. Enquanto o resto da turma dava mau tratamento a Jesus, Pedro se viu à vontade para chorar, mas ele não podia chorar. O coração de Pedro estava tão constrangido, irmãos, que o desejo dele era chorar muito de ver o Filho de Deus sofrendo daquela forma. Mas isso atrairia a si os olhares, e eles notariam que ele era realmente um deles. Assim ele se esforçou para rir como os demais. E quando a pessoa faz uma coisa contra a vontade, não sai bem. Pedro ria naquela noite mais alto do que todos. De qualquer forma, ele tentou se identificar com os ímpios, os malfeitores, mas não deu certo. Ao se destacar na risada, no riso, chegou a uma pessoa e perguntou: tu és um dele? Porque não é bom nós nos identificarmos com os ímpios. Quando o resto da multidão amaldiçoou e zombou, o seu espírito foi abalado. Ele estava representando uma cena e, sem ser bem sucedido, não demorou, ele foi notado. Foi então que ele se encontrou no passo final da negação. Quando uma pessoa se separa de Jesus e encontra calor e aceitação no mundo, alguém pergunta: você não é um deles? E ela diz: não, eu não sou. Eu conheço a história de um jovem que nasceu no nosso meio. O pai criou de uma forma esplêndida, com bastante carinho, com bastante amor. O menino nasceu e quando cresceu, o pai não deu nenhum alimento prejudicial para a saúde. Mas quando ele cresceu, se viu adolescente, jovem, achou que já era de maior, quis fazer uma experiência no mundo e saber o que aconteceu, queridos irmãos. Ele colocou o alimento animal dentro do estômago e colocava para fora. Depois colocava novamente e colocava para fora. O organismo não aceitava aquela espécie de alimento. Mas ele queria ser como os outros. E tentou mais uma vez. E mais uma vez o estômago, o organismo, rejeitou aquele alimento. Depois ele fumou um cigarro, um tabaco. Então o organismo aceitou. Depois ele provou a cerveja, o álcool, o vinho, e o organismo aceitou. Então ele é vegetariano, até hoje. Mas é alcoólatra e fumante. O organismo nunca aceitou o alimento. Mas ele tentou forçar para ser igual aos outros. Queridos irmãos, ele foi identificado. Quando o calor aumentou, eles apontaram o dedo para Pedro e disse: você é um deles. Então ele começou a amaldiçoar, a blasfemar, a negar com juramento que jamais conhecia Jesus. Nesse momento, Jesus olhou para Pedro. O tema desta manhã é baseado nessa palavra. Ele olhou para Pedro. Eu quero falar sobre esse olhar de Jesus para Pedro. Jesus virou-se para Pedro, onde estava sendo empurrado e arrastado e comprimido. E Jesus, usando a coroa de espinho, com sangue escorrendo lentamente, virou-se e olhou para Pedro. Aquele olhar foi o olhar da graça. Pedro estava desesperado. Ele havia ouvido o galo cantar. Ele sabia que ele tinha acabado de negar a Jesus. O semblante dele mudou. Ele ficou completamente destruído. Ele ficou completamente perdido. E aquele olhar de Jesus estava dizendo: filho, não te desespera. Não vai fazer que nem Judas. Aquele olhar estava dizendo para Pedro que Jesus o amava. Que ele não era preciso fazer o que Judas tinha feito. Ele já tinha perdido um discípulo. Estava lá debaixo da árvore, enforcado. E Pedro ficou completamente desanimado ao ver Jesus sofrendo e agora negando. Há tipos diferentes de olhar. Há pessoas que olham para nós
que nós gostamos da pessoa olhar para nós. E há pessoas que olham para nós e nós temos medo daquele olhar. Há pessoas que olham para nós que dá nojo daquele olhar. Há pessoas que olham para nós com desprezo, que nós nos sentimos tão pequenos. Há pessoas que olham para nós com preconceito. Eu gosto de mencionar o olhar de um jovem apaixonado por uma jovem apaixonada. Que fantástico! E é comum o jovem que está namorando dizer: eu gosto tanto da maneira como você me olha. Quando uma mãe olha para o filho e o filho se sente todo protegido com aquele olhar, como muitos filhos olham para o pai e para a mãe com aquele amor tão grande. Mas aquele olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de amor, de misericórdia, um olhar de compaixão por seu discípulo. Nós provavelmente não chamaríamos o discípulo de Jesus mais nesse momento. Nós não iríamos, se nós estivéssemos lá naquela noite do julgamento, nós não iríamos considerar Pedro mais discípulo de Jesus, porque é assim que somos. Mas Jesus viu que Pedro ainda era seu. Pedro não era um hipócrita. Ele realmente queria dizer isso quando afirmou que morreria por Jesus. Mas Pedro, irmãos, era fraco, não era rebelde. Existe muita gente na igreja que chama os outros de rebelde, quando na realidade a pessoa não é rebelde, é uma pessoa fraca. E Jesus viu fraqueza no coração de Pedro e não rebelião, rebeldia. Nós precisamos fazer esse discernimento e olhar os fracos com o olhar de Jesus. Pedro tinha se afastado passo a passo do lado de Jesus. E desconfiança plena no Salvador. Até então, Pedro nem mesmo havia notado o processo. O demônio sempre age assim. Ele não nos toma em um gigantesco salto do penhasco. Ele sabe que veríamos o perigo e chamaríamos imediatamente por Jesus. Assim, ele nos tira daqui para ali em pequeninos passos. Mas eu quero dizer para você, querido ouvinte, querido internauta, a partir de agora, vamos olhar para o nosso próximo com o olhar de Jesus. Vamos olhar para a nossa esposa com o olhar de Jesus. Vamos olhar para o nosso filhinho com o olhar de Jesus, para o nosso irmão com o olhar de Jesus. O olhar de misericórdia, de compaixão. Aquele olhar, Pedro entendeu o que Jesus estava dizendo. Apesar dele ter corrido para o Getsêmani e ter chorado amargamente, Pedro aprendeu. A partir daquele momento, daquele olhar, a vida de Pedro mudou completamente. E um dia, quando ele foi chamado a morrer por Jesus, quiseram crucificá-lo da mesma maneira como foi o Filho de Deus. E ele disse: não, eu quero ser morto de cabeça para baixo. Agora eu não tenho mais medo de ser morto. E agora não irei negar o meu Salvador. E crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Talvez nesta manhã tenha alguém aqui que se sente completamente vencido, que já foi olhado com um olhar de desprezo. Talvez tenha alguém aqui com o coração constrangido, porque nem todos olham para ela com bons olhos. Mas eu quero dizer que Jesus, Ele olha para nós como olhou para Pedro, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, de amor e de perdão. Que Deus, em sua infinita graça, abençoe a todos. Que Deus nos abençoe, que mude a nossa ótica, a nossa visão, e que possamos olhar para o nosso próximo, não como rebeldes, mas como fracos, como verdadeiros discípulos de Cristo, mais fracos, que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e que todos nós possamos continuar sempre olhar
com o olho, com o olhar da graça de Jesus. Amém. Agora, para o final, vamos entrar no número 2, infinito, amor. de todos, vamos por sua exploração final. Amado Pai Celestial, em Tua presença nós nos encontramos nesta manhã
agradecido pelas bênçãos derramadas sobre todos nós. Obrigado, Senhor, pela chuva. Obrigado pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Obrigado pela comida e pela bebida, pelas vestes por quem tem cobrido a nossa nudez. Agora pedimos a Ti o perdão dos nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, em nossa preparação para a eternidade. Queremos entregar em Tuas mãos essa pequena congregação aqui presente. Todos nós, os nossos corações constrangidos ao ouvirmos a Tua palavra, queremos Te pedir ajuda para que não venhamos negar o Teu Filho aqui em nosso meio, no meio da sociedade onde vivemos. E se porventura nós temos negado, tenha misericórdia de nós e olhe para nós com o olhar que olhaste a Pedro na noite do Teu julgamento. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor, a olhar o nosso próximo com o olhar de Jesus. Ajuda-nos a ter misericórdia do nosso próximo e ajuda-nos a ter compaixão dos fracos. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos ser realmente uma luz, especialmente em amar o nosso próximo como a nós mesmos e até mesmo aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos querem mal e aqueles que amaldiçoam a nós. Eu quero te pedir que abençoe todos os nossos irmãos visitantes que vieram hoje à igreja. Abençoe de uma maneira especial os internautas que, aonde quer que ouviram a Tua palavra, possam também serem olhados e possam também olhar os seus semelhantes com o olhar da graça. Queremos te pedir nesse momento que Tu nos ajude, Senhor, a levantarmos do Getsemane para sermos novas criaturas e pessoas a ponto de nós depormos a nossa vida por Tua causa. Entregamos os nossos cuidados em Tuas mãos. Pedimos pelos enfermos da Tua igreja, pelos fracos, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, pelos interessados que ainda não tiveram forças para romper com tudo aquilo que oprendem a este mundo, para que possam, Senhor, serem soltos, livres, para fazer a Tua vontade. Abençoa-nos no restante deste sábado e levanta-nos desta oração transformados, em nome de Jesus. Amém. Então nós por assim encerrar este culto amanhã, que a bênção de Deus seja com todos. Que a todos sentassem e vamos seguir por ordenamento e ordenamento da sala.